As células procariontes caracterizam-se pela escassez de membranas. Nelas, geralmente a única membrana existente é a membrana plasmática. Ao contrário das células eucariontes, as procariontes não contêm membranas que separam os cromossomos do citoplasma. Os seres vivos que têm células procariontes são denominados procariotas. Essas células constituem as bactérias. As cianofícias, ou algas azuis, também são bactérias. A célula procarionte mais bem estudada é a bactéria Escherichia coli, que, por sua simplicidade estrutural e rapidez de multiplicação, revelou-se excelente para estudos de biologia molecular. A E. coli tem a forma de bastão, com cerca de 2 picômetros de comprimento, e é separada do meio externo por uma membrana plasmática semelhante à que envolve as células eucariontes. Por fora dessa membrana existe uma parede rígida. Conforme a bactéria, a espessura dessa parede é muito variável. Ela é constituída por um complexo de proteínas e glicosaminoglicanas. A parede bacteriana tem, sobretudo, função protetora. No citoplasma das bactérias existem ribossomos ligados a moléculas de RNA mensageiro, constituindo poliribossomos. Encontram-se, em geral, 2 ou mais cromossomos idênticos, circulares, ocupando regiões denominadas nucleoides, e muitas vezes, presos a pontos diferentes da membrana plasmática. Cada cromossomo, constituído de DNA e proteínas, tem espessura de 2 nanômetros e comprimento de 1,2 milímetro. As células procariontes não se dividem por mitose, e seus filamentos de DNA não sofrem o processo de condensação que leva à formação de cromossomos, visíveis ao microscópio óptico, durante a divisão celular. O citoplasma das células procariontes, em geral, não apresenta outra membrana, além daquela que os separa do meio externo, a membrana plasmática. Em alguns casos podem existir invaginações da membrana plasmática, que penetram no citoplasma, no qual se enrolam, originando estruturas denominadas mesossomos. Além disso, no citoplasma das células procariontes que realizam a fotossíntese, existem algumas membranas, paralelas entre si, e associadas à clorofila, ou a outros pigmentos responsáveis pela captação da energia luminosa. Outra diferença entre a célula procarionte e a eucarionte é a falta de um citoesqueleto nas células procariontes. Nas eucariontes, o citoesqueleto é responsável pelos movimentos e pela forma das células, que, muitas vezes, é complexa. A forma simples das células procariontes, em geral esférica ou em bastonete, é mantida pela parede extracelular, sintetizada no citoplasma e agregada à superfície externa da membrana celular. Essa parede é rígida e representa também papel importante na proteção das células bacterianas. Na natureza são encontradas populações de bactérias nos mais diversos habitats, e a parede é essencial para proteger as células contra os fatores muitas vezes agressivos desses habitats. Todavia, a diferença mais marcante entre as células procariontes e as eucariontes é a pobreza de membranas nas procariontes. O citoplasma das células procariontes não se apresenta subdividido em compartimentos, ao contrário do que ocorre nas células eucariontes, nas quais um extenso sistema de membrana cria no citoplasma micro-regiões que contêm moléculas diferentes e executam funções especializadas.